Agora pensemos um pouco na questão, uma das acusações que rodou a mídia aí, que no dia do enterro ela foi ao shopping, ou ela foi ao salão, ou seja, ela não estava nem aí para nada, como é mulher que vai ao shopping no dia do enterro do filho. Veja aí. Nós estamos falando do falecimento do Henry segunda-feira, que ela foi lá para sua casa em Bangu, para a casa dela também, e ela voltou, foi ao shopping na quarta-feira. 2 dias depois, ela já estava sem roupa nenhuma, sem nada, lá na casa de vocês desde segunda. Isso. Isso, tá bom, continua. E na chegada dela do velório, no velório, na verdade, ela trouxe essas camisas, uma camisa que eu estou vestindo, que foi para o meu pai. O que está escrito na camisa? Está escrito... Que nada vai ocupar o teu lugar em mim, amor eterno, avô orgulhoso. Essa camisa a sua irmã mandou fazer lá nesse dia, no dia 10. Isso. Foi para o Henry, e ela mandou fazer uma para você? Para mim, para minha mãe, para o meu pai e para minha namorada. Sim. Ela nos justifica. E a dela? E a dela, que ela estava usando? Sim. Então ela estava usando. Então ela não estava, na verdade, com nenhuma roupa caríssima no enterro do próprio filho. Ela estava com uma roupa que ela levou as camisas que ela mandou fazer no próprio dia. Você sabe se você teve a curiosidade de buscar, inclusive, a fatura do cartão dela e ver se ela pagou essas camisas que ela mandou fazer? Sim, ela pagou. Pagou? E aí você me diz o porquê, então, que queria que você falasse para todo mundo ouvir agora, que como é que foi feita essa justificativa por parte dela, porque ela foi ao salão de beleza, as pessoas precisam saber a verdade. Você pode nos explicar? Então, Hugo, eu não tenho o arcabouço técnico e teórico para afirmar como são as formas de luto, como a pessoa deve ou não se comportar. Eu acredito que a gente nem possa determinar isso, como uma pessoa deve se comportar diante da perda do próprio filho. Mas, de fato, ela fez as blusas nesse dia, tanto que estou aqui usando. Existe lá a fatura. E o que eu posso falar sobre isso? Eu não sei, eu não tenho como falar. Tem relatos que ela passou no salão. Então, essa seria a justificativa. No mesmo dia que ela esteve lá para fazer a camisa, ela esteve no salão. E o aspecto dela? Como é que era o aspecto dela? Que ela estava desde segunda-feira sem trocar de roupa, uma roupa nova. Como é que é o aspecto dela? Ela estava bela, bonita, estava elegante, estava... Não, a Monique estava... Ela é uma mulher muito bonita, mas estava, na verdade, com cabelo escovado, com unhas feitas? Não. Minha irmã estava destruída, tanto que nos momentos que eu ia para falar com ela, e na casinha dela, lá atrás da nossa, ela estava arrancando os cabelos. Ela o tempo todo passava como se fosse num tique nervoso. Eu não sei também explicar direito, né? Mas ela ficava arrancando os cabelos o tempo todo. Vi, com certeza. Você pode corroborar, confirmar categoricamente que com certeza. Você viu. Então diz novamente o que você viu. Que ela estava arrancando os cabelos, desnorteada. Em virtude do sofrimento. Sim, do sofrimento, pelo luto. E ela acreditava que havia sofrido um acidente. Ela não sabia também o que tinha acontecido. Mas eu venho aqui reforçar. A gente não faz ideia de como as pessoas elaboram o luto. Seu filho morreu, você não sabe do que foi. Foi uma tragédia. Aí, uns desmaiam, outros morrem após. Os que ficam vivos recorrem a cada meio, inclusive meios absurdos para quem está de fora, é o que a pessoa dá conta. Às vezes a pessoa vai no shopping e fala, deixa eu ver movimento para ver se o dia passa. Né? Deixa eu ver coisas que não vão me dar alegria, mas vão me dar alguma gratificação. Que é o mesmo princípio, a pessoa está nervosa, ela começa a roer unha, começa a comer chocolate. E tem pessoas que fazem isso não pelas vias orais, fazem isso pelas vias físicas. Vou ao shopping, vou andar sozinha até cansar em volta de uma lagoa, né? Vou viajar, tem gente que viaja e só volta na hora de enterrar a pessoa. Então, eu vou julgar essa mãe que está tendo o luto que lhe foi possível, mesmo que o luto signifique, eu vou me arrumar para ver se eu me distraio. Isso quer dizer que ela não se importe com o filho? Ela foi porque ela deve ter puxado o cabelo, conforme a
a assessora Cristiane vai dizer, né? Que ela estava puxando o cabelo, então ela tinha que se arrumar para ir no velório. Que é engraçado isso também, né? As pessoas querem que ela vire uma carpideira, né? Que ela chegue toda destruída no velório, que ela não dê sorriso, né? Registraram momentos onde, no meio de um dia pesado e horrível das audiências, ela dá uma risada em alguma coisa que o advogado falou com ela, acho que é o Hugo Novaes que está ao lado dela, que são os amparos que ela está tendo, né? Ela está pagando pelo serviço, mas incrivelmente são eles que estão sendo o amparo mais presente. E ela dá uma risada, a gente não vai saber do que é, mas focaram na risada dela. E olha que mulher má, perversa, colocaram aí nas páginas que supostamente estão preocupadas com o luto em relação ao Henri. Uma página que usa o menino, a imagem do menino, para difamar a mãe do menino. Então, querem que ela seja uma carpideira, que ela fique chorando 3 anos, 5 anos, destruída. E aí, cada um vai agir conforme os instrumentos que possui. E eu não posso julgar esses instrumentos como perversos ou não. Ela não sabia o que tinha acontecido ao filho dela. Então a gente fica com esse sentimento conservador, né, de que uma mãe não possa... Conservador na vida dos outros, né, porque até o júri, né, até o pessoal do processo, da acusação, o promotor, seja lá qual fosse o motivo da morte de alguém, mesmo que o filho morresse assassinado e ficasse provado, eles falam, olha, eu vou ao enterro do meu filho, que eu não matei, e por isso eu vou com a melhor aparência que eu tenho. Então eles estão julgando porque é outra pessoa. Porque as mulheres do processo que ficam fazendo perguntas capciosas à professora Monique, elas também se preocupariam em se arrumar, vai depender da pessoa. Se for uma outra pessoa, você talvez ficaria tão destruído, né? Eu perdi minha mãezinha, eu me preocupei no mínimo tomar um banho, pegar uma roupa que eu já não usava há muito tempo para ir no enterro dela. Isso vai demonstrar o quê? Impiedade, que eu não me importava com ela? Pelo contrário, era o único momento que eu ia ver a minha mãe. E aí a gente quer ficar da melhor forma possível. E ela naquele momento, não sabendo de nada, ela tinha condições financeiras de fazê-lo. Por que as pessoas acham que uma mulher ir ao salão com a morte de um filho é porque ela não se importa com o filho? Ela se importa tanto que queria ir bela. Caso houve essa beleza toda que o pessoal fala aí, né? Se apegam para julgá-la. Ela iria assim e outras pessoas também que a julgam iriam assim também. Já viu enterro de gente chique? O pessoal vai com os ocões assim importados, todo mundo muito quebrado, mas todo mundo ó, mantendo a pose. Ninguém acha que eles são impiedosos, acham que eles são cerimoniosos. Mas a professora não, né? A professora, mulher periférica, não, né? E a gente tem que entender que esse enterro foi 2 dias depois da morte do menino. E aí a gente vai ficar o quê? Vigiando 24 horas por dia a pessoa, se ela vai parar de chorar algum pouquinho para poder julgá-la? Pois ela mandou fazer camisas, né? Que é isso que ele vai mostrar. Mandou fazer camisas para os familiares fazerem um memorial ali. Qual é o erro disso, gente? Agora, independentemente dela ter ido ao shopping ou da questão de como ela chegou no enterro, fica claro ali que ela não estava bem. Ela tentou se matar, ela estava a arrancar os cabelos, ela estava... Uma das pessoas até lembra que era bom ela tomar um chá, alguma coisa assim, porque ela não estava bem. E não podemos esquecer que o Jairinho, ela relata isso na carta também, a havia obrigado a se arrumar, ou vai se arrumar, né? Vai com algum critério, tanto para o enterro quanto para a questão da delegacia, que tinha roupa padrão, instrução dos advogados, né? O Leniel sai por aí falando que a Monique se emperiquitou toda, que ela nem teve luto, que ela tomou banho, que é uma mentira, é só você ver dizendo que ela foi tomar banho cerca de 3, 4 dias depois da morte do filhinho dela. Porque realmente uma pessoa que perdeu o filho perde o prazer de viver, quanto mais o prazer de tomar banho. Porque estava lá, ela ficou mais de 3 dias sem tomar banho. Tá todo no depoimento dela, assista aí depois que eu acabar essa minha falação. Ela ficou tão tensa que ela roía as unhas dela, chegando a sangrar os dedos, está no relato dela. Ela ficou dias sem se alimentar, porque o desgosto é tão grande que você quer ir junto. E ela ficou com isso tudo junto, esgotadíssima, desorientadíssima, e no meio disso tudo, sendo medicada pelo seu companheiro, no qual naquele momento ela confiava nele. Então, seu Leniel, não foi só o senhor que ficou em situação depressiva, aguda, não. A sua ex-esposa também ficou. Para de ficar falando a metade da história e outras mentiras contra a sua ex-esposa.
eu estava muito abalada, estava sem comer, estava sem tomar banho, desde domingo, desde o dia anterior à morte do meu filho, né, que eu fui deitar. Acho que eu estava com a mesma roupa, eu não tinha roupa em Bangu, não tinha nada. E aí, minha mãe marcou o velório, marcou o enterro para tarde. Eu estava sem cabeça nenhuma, minha mãe que estava me ajudando em tudo, fazendo tudo para mim. Quarta-feira de manhã, dormi na casa do Jairinho na terça-feira à noite, e eu andando para um lado e para o outro. Eu acho que eu estava com síndrome, estava com alguma coisa, um ataque de ansiedade, eu não sei, que eu não parava de andar. Ele me deu remédio, me deu Rivotril, eu tomei o remédio, eu ficava andando dentro do quarto dele, de Bangu é muito grande, eu ficava andando dentro do quarto, andando para um lado e para o outro. Me deu um nervoso, comecei a comer todos os dedos, eu comia todo o canto dos dedos, de tanto que sangrava. De nervoso, não sei o que era, de ansiedade. E aqui a gente chega no ponto que talvez é muito importante para os montes de comentários que até hoje rolam na internet, que eu também recebo aí nas minhas redes sociais, que eles falam assim: pois é, mas que mãe desnaturada que foi ao shopping com o filho morto. Outros falam que ela foi ao shopping depois do filho morto. Mas seja ela como for, a recriminação é porque ela foi ao shopping. E ela explica isso. Assistam, por favor, para você ver o contexto, o tribunal, a sinceridade da professora Monique, tudo ali. E aí, no meio desse contexto todo, ela vai dizer o que aconteceu. Ela viu que o Leniel tinha feito camisas em homenagem ao filhinho deles, fez camisas, mas não ofereceu nada nem para ela, nem para a família dela. Tá vendo que já tinha tramas aí? Aí ele fez camisas. Aí ela pensou assim: não, gente, eu e minha família que amávamos esse menino, o Henrique vivia na casa dos avós maternos dele, de tanto que aquele povo amava, eu vou fazer também. E aí o que ela foi? Ela descobriu que no shopping tinha um lugar que essas camisas eram feitas entre 1 e 2 horas de intervalo, e ela foi lá, encomendou essas camisas com os dizeres de uma música evangélica, né? E enquanto se fazia a camisa, ela estava lá no shopping para fazer a camisa para homenagear o seu filhinho, que ela não sabia nem que ele tinha sido assassinado e nem que o principal suspeito era o seu então companheiro. Ela não sabia dessas coisas, porque se ela soubesse que ele tinha sido assassinado, nem camisa ela ia fazer, né? Ela não ia conseguir nem ir no enterro, para falar a verdade. Mas como ela não sabia, vocês estão julgando a professora por uma coisa que ela não sabia. E aí, enquanto se faz a camisa, ela era casada com quem à época? Com um homem que estava falando: menina, você está destruída, você está feia, você está pálida, não sei o quê. Ela, não sabendo que o filho tinha sido assassinado e nem que aquele era o principal suspeito, foi ao salão dar uma recalchutada rápida para ir na despedida do seu bebê. Qual é o crime que tem aí, gente? Qual é o problema de uma mãe querer se despedir do seu filho que ela nem sabia que tinha sido assassinado? Então é um julgamento injusto isso que se faz contra a professora, porque ela não sabia, por isso ela foi lá no clima de homenagear. E mexendo nos cabelos, e ele falando: Monique, seu cabelo está horrível, está caindo, não para de cair, você está magra, você tem que comer, está abatida, tem que tomar banho. E ele com aquela coisa de toque, né, de limpeza. Aí, e eu com a mesma roupa, eu fui, tomei um banho na casa dele, vesti uma roupa dele, que lá eu não tinha roupa, naquela época, estava sem roupa lá. E me deu, assim, uma crise de pânico, que eu usava mega hair, na época ele era de fita adesiva, e eu comecei a arrancar o mega hair, comecei a puxar o cabelo, puxar, para tentar descolar aquele cabelo de mim, que aquilo estava me incomodando, sabe? E eu puxava, e começou a descolar as pontas, e eu não conseguia puxar o resto do cabelo, aquilo ficou pendurado, um horror. Eu fui, peguei o carro e fui até o Barra Shopping, porque eu sabia que o Leniel tinha feito camisa para a família dele, né? Tinha várias camisas feitas, e ele não me ofereceu nenhuma camisa. Ele não me ofereceu nenhuma, nem para mim, nem para minha mãe, nem para o meu pai, nem para o meu irmão. E aí eu falei assim: eu também quero fazer camisa para o Henrique. E aí eu fui para o Barra Shopping, eu sabia que no quiosque da reserva do Barra Shopping faz camisa na hora. E aí eu fui pedir para fazer no Reserva, que é uma loja, um quiosque no meio do shopping, com alguns dizeres,
que era uma letra de um louvor que eu e o Henri, a gente escutava no carro de vez em quando, que a blusa é: e nada vai ocupar o seu lugar em mim, e ninguém pode ocupar o meu lugar em ti. Amor eterno, eu botei mamãe orgulhosa, vovó orgulhosa, vovô orgulhoso, titia orgulhosa. Nisso, demorava uns 1 hora, mais ou menos, para a blusa ficar pronta. Nesse intervalo, eu fui até o salão, era 3 dias depois, fui até o salão, meu cabelo estava todo desmanchado, com as pontas para fora, pedi para a menina ajeitar o cabelo. Foi o tempo das blusas ficarem prontas, eu pegar as blusas e voltar para casa. Quando voltei para casa, minha mãe estava preocupada comigo, porque eu tinha desligado o telefone, e ela e minha cunhada, e o Jairinho foi até lá buscar a gente, para levar a gente para o velório. Eu cheguei, Leniel disse que foi uma entrada triunfal, mas eu não via nada, eu não via ninguém, eu não enxergava ninguém. As pessoas vinham falar comigo, eu não sabia nem quem estava falando comigo. Cheguei e vi meu filho dentro do caixão, caixãozinho pequenininho, branco, cheio de flor, todo cheio de florzinha, com a roupa nova que ele nunca tinha usado, não teve oportunidade de usar, deitado lá. E foi muito ruim ver meu filho lá naquele caixão, tão pequenininho. Foi muito ruim. Aqui está a bijuteria, a data da aquisição, quem comprou, onde foi comprada, numa loja de bijuteria, e aqui comprovando que é uma bijuteria que tem 1 ano de garantia. E aí, gente, infelizmente, para a gente mostrar a inocência da professora Monique, a gente está tendo de fazer esse contraponto desse homem que está por aí de lugar em lugar chorando, dando entrevistas, falando mentiras, mas destratando moradores da Vila Kennedy. Ele vai, afronta, destrata a sogra, uma das mulheres que mais fizeram pelo Leniel na vida dele. E, por último, ele zomba de pessoas socialmente vulneráveis, conhecidas como favelados. Quando ele fala, vai lá, volta lá para a Vila Kennedy, ele está zombando da Vila Kennedy, de pessoas oprimidas, de pessoas faveladas. Faz com a Vila Kennedy aquilo que o Brasil faz com as favelas, confundem pessoas faveladas e economicamente expostas como traficantes, bandidos, fazem isso com os favelados, fazem isso com as pessoas pretas. Seu neto morreu, você! Mentirosa! Seu neto morreu! Vai lá pra Vila Kennedy! Vai lá! Sua mentirosa! Venha, mentirosa! Vai lá pra Vila Kennedy! Vai lá pra Vila Kennedy! Vai lá pra Vila Kennedy! Vai lá! Esse é o Leniel, daí que ele emerge. Desde o início do caso, a defesa dos acusados, desses monstros, Monique e Jairo, principalmente o ex-deputado Coronel Jairo, pai de Jairinho e sua família, da Monique, tem adotado a mesma estratégia. Atacar a minha imagem para tentar confundir a opinião pública. E esquecem que eu sou a principal testemunha desse processo. Quando foi se aproximando, ele ficou mais nervoso ainda, ao ponto de me abraçar. E eu falando, filho, se acalma. E ele, uma coisa que meu filho sempre fazia, né, quando ficava muito nervoso, desde criança, ele vomitava, ele acabou vomitando, né, quando eu fui sair com ele do carro. Quando eu entreguei e fui falar com a mãe, ele não, me agarrou, não queria ir embora, né, ele pediu para não ir. Na hora. Palumbo, eu entrego meu filho lindo,
sorrindo, bem, brincando horas antes, não é um dia antes, horas. E quando eu chego, meu filho inchado, cheio de marca naquela mesa de cirurgia. Eu falei assim, então, calma aí, tem uma coisa errada em relação a isso aí. E quando eu vou acariar ele vem com essa versão. E ela... Naquele dia eu recebo lá um laudo preliminar, né? Pra minha surpresa, me passava 1000 coisas na cabeça que possa ter acontecido com meu filho. Tava até me martirizando muito, porque eu entrego meu filho muito nervoso no dia anterior, né? E eu achava que poderia ser um ataque cardíaco, uma má formação, sei lá, um AVC. Tava até me martirizando muito, porque eu entrego meu filho muito nervoso no dia anterior, né? E eu achava que poderia ser um ataque cardíaco, uma má formação, sei lá, um AVC. Vocês ouviram o que o pai falou? Vocês ouviram o semblante dele falando sobre isso? Perceberam uma ansiedade de defesa nisso? É uma dúvida razoável. Talvez aí uma análise do rosto dele poderia dizer alguma coisa. Principalmente para quem não sabe nada, para quem inventa. Né? Esse cara faz uma declaração dizendo que a Monique mandou para o Jairinho, usando o filho como isca, dela numa banheira nua, garoto nu, uma luz de vela, aí ele fala, e ele quase se engana que está chorando. Isso é muito ruim para um pai ver. Olha que canalha que é esse rapaz. Ele mandou isso para a imprensa? A Monique mandou para ele, já estava com ele, e ele mandou para a imprensa, expondo a esposa nua, o filho nu, contanto que pudesse defenecer a Monique e o Jairinho. Olha onde chega um canalha desse. Olha, presta atenção, ele limita assim, uma lamentação. Ele é um artista, né? Até se elegeu através da mídia e da morte do filho. Mas olha isso. Banheira, taça de vinho. Socorro, socorro! O Henri Bigodeira está na banheira e não quer sair. O que vamos fazer? Já sei! Hoje vamos jantar, Rei Bigodeira. Vamos... E saber que ela mandou esse vídeo pro Jairo, usando meu filho como isca. É revoltante ver aquele vídeo como pai. O Daniel teve acesso a vídeos que mostra a Monique numa banheira, e ela mandando vídeos pro Dr. Jairinho, mostrando parte do corpo dela e a criança sem roupa na banheira. Mas o que aconteceu? Depois dessa imagem, a polícia conseguiu descobrir que ela mandou essa imagem pro próprio Leniel. E ele que vazou essa foto dela na banheira. Essa imagem a Monique mandou para o Leniel. Vocês viram a cara de pau, a cara de consternado que ele fez? E foi ele que mandou para a imprensa. A polícia já sabe. Foi ele que mandou isso para a imprensa. Dizendo que é muito triste para um pai. Triste é ter um pai igual você, que nem o próprio filho você socorre. Isso é que é triste. É o maior case criminal hoje aqui, que ainda não foi julgado, é o caso Henri Borel. E a mídia, Jairinho e Monique vendem muito. Então é muito mais conveniente você criar, né, mitificar, trabalhar para que se mitifique a imagem dos dois, do que tirar, né, começar a reler corajosamente uma perícia, um inquérito, para mostrar para o público que não é bem assim como eles receberam essa notícia. Como a Carla Albuquerque fez corajosamente, né, como eu também faço um pouquinho. Manda um abraço para ela na investigação criminal. Exatamente. Então ela fez um levantamento da perícia, foi super atacada, execrada, se vocês virem os comentários, mas ela foi muito corajosa. Ela tocou realmente o dedo na ferida da perícia do caso Henri Borel, que é uma vergonha e que não tem nada a ver com o caso que a gente recebeu inicialmente.
né? Cara, primeiro de tudo, desde o início, né? Eu desmascarei meio que o Leniel Borel, o pai do menino, então desmistifiquei um pouco essa questão, porque ele dominou, a narrativa dele dominou a mídia, né? Dominou. Então, ele inventava uma coisa, todo mundo, massacrar Monique, massacrar Jairinho. Isso do pai do... O pai da criança. Ele dominou a mídia, ele dominou a narrativa do caso, em cima de coisas que ele inventava. Né? Tipo, uma vez ele mandou uma banheira lá pro Cidade Alerta, falou, olha, a Monique tomando banho numa banheira com o Henry, ela tava tomando um vinho, e o Henry brincando na banheira com ela, aí o Leniel mandou esse vídeo pro Bate falando que esse vídeo seria usado no júri, no julgamento do Jairinho e da Monique, seria usado no júri para mostrar que que a Monique mandou esse vídeo pro Jairinho, fez para mandar pro Jairinho para saciar a sanha pedo dele. Olha o que o cara criou. Esse vídeo a Monique fez quando ela era casada ainda com o Leniel, pro Leniel. Eu critiquei ele, virei inimiga mortal dele, mas um ano depois veio uma jornalista, que eu sempre esqueço o sobrenome dela, é Thaís alguma coisa, da Record, do Cidade Alerta. O Bate foi falar isso, e aí ela desmascarou essa mentira do Leniel Borel ali. Como tem muitas. Então, a narrativa toda de acusação do caso Henry Borel foi construída pelo Leniel Borel, a maioria, pelo Leniel Borel. Então, fica um pouco complicado, tem várias questões ali. Mas esse caso do Henry Borel, é porque assim, eu acompanhei na época, o que aconteceu, depois, não lembro, realmente não lembro não sabe aqui o que aconteceu, não lembro mesmo. Sim. Parece que estava comprovado que o Jairinho tinha sido responsável ali e a mãe tinha sido cúmplice pela morte do garoto. Vou colocar os fatos, tá? Eu não estudei a perícia milimetricamente como a Carla, mas estudei bastante. Por exemplo, o menino chegou lá vomitando. Certo. Por que ele estava vomitando? Será que ele estava vomitando mesmo porque não queria ir com a mãe? Ou será que ele estava vomitando por alguma coisa? Será que ele caiu, se machucou? Será que houve uma freada brusca num carro? Porque quando há uma freada brusca num carro, quais são as principais causas de machucado em criança? Laceração hepática, laceração no baço e laceração na coluna cervical, desculpa. Então, assim, aí ele pegou e entregou esse menino para Monique. E a partir dali ele inventou o que ele quis. Falou que o menino, não sei, né? Ele pode ter inventado o que ele quis. Ele não queria ir porque tinha medo do tio, que o tio abraçava forte, tal. E ele inventou um monte de coisa. Até que a Monique, aquele menino falou que a Monique, mamãe era má, mamãe não era boa, né? E aí a gente sabe da alienação parental como é que é. Quando ele devolve o menino pra Monique, a Monique pega o menino, ele não tá muito simpático e tal. Mas eu já tive uma enteada e às vezes a gente sabe que quando a criança vai pra casa de uma parte, ela volta meio esquisita. Até você quebrar o gelo ali. Você não sabe o que foi colocado lá pra ela. Sim. Você precisa quebrar o gelo de novo, então tem muitas coisas. Aí. Depois o Leniel fica ali e fica mandando mensagem pra Monique e ligando pra Monique pra ver se o menino tava bem. Ela pega e manda uma foto pra ele. Tem essa foto na internet. O menino tá maravilhoso. Parece que ele tá tranquilo, seguro na casa onde ele está. E a Monique um pouco incomodada nessa foto. Ele entrega o menino às 19h30 para Monique. Às 21h20, a Herb do telefone dele ainda está perto do Majestic. Ele foi entregar esse menino com um policial junto, amigo dele, chamado Sigmar. Às 21h20, 21h15, a Herb do telefone dele está ali. O que ele está fazendo ali? Perto do Majestic. Dentro do condomínio. Então, assim, esquisito, né? Aí, na hora que o Jairinho ou a Monique ligou pra ele, vem aqui que o Henry... Vem aqui pro hospital que o Henry... Não. Ele chega lá com o policial já chega falando que o menino tinha um problema no coração. Parece que já tava querendo... Tipo, não, ele tem problema no coração, diz que o policial ficou lá explicando o que poderia causar. Isso pra equipe médica, pessoal? Pra galera que tava lá, mãe da Monique, todo mundo que tava ali, todo mundo que foi correndo pra lá. Entendeu? Até na primeira entrevista que ele deu para Antônia Fontinelli, ele fala: não, meu filho tinha problema no coração, a Monique era uma ótima mãe, enfim, né? De repente a narrativa dele muda, do nada. Então, assim, ninguém percebeu isso? Eu sou comprada pelo Coronel Jairo, tudo é o Coronel Jairo, tudo o Leniel é o Coronel Jairo perseguindo ele. Eu nunca vi ele registrar nenhum boletim de ocorrência contra o Coronel Jairo. O Coronel Jairo era pai do Jairinho? É pai do Jairinho. E a gente sabe, a Carla também confessou isso, que o Leniel sempre
ele sempre ficou em cima da gente, da imprensa, para que a gente desse a notícia que ele quer, como ele queria que fosse. Eu ligava, no caso eu trabalhava com uma outra pessoa, para essa outra pessoa, e ficava em cima, quase que diariamente. Pra vocês publicarem o que ele queria que vocês... Ah, você não falou assim, você falou de uma certa forma, o promotor do caso não gostou, tipo, nem sei se era verdade. Isso já dava um ranço. E também o comportamento dele nos bastidores, uma semana depois do crime, no escritório de um advogado. Eu já fiquei chocada. Com a visão de comercialização da situação. Então, assim, são coisas que o público não sabe, o público não vê. Aí o público vem, mas a mensagem da babá, o menino estava mancando, ele de fato... Sabe quanto tempo que o menino ficou dentro daquele quarto com o cara? Eu acho que foi 30 segundos. Sabe se esse Leniel não fazia alienação parental em cima da Monique? Sabe se a Monique não vivia tensa, tacando terror na babá e na empregada? Tem tanta coisa que pode acontecer. Nossa. Tanta coisa. Uma hora ele fala que o menino chegou morto em rigidez cadavérica. Já tudo duro já. Quando você chega em rigidez cadavérica, você tá morto. E você não vai fazer 2 horas de reanimação numa pessoa com rigidez cadavérica. E já tem um tempinho ali que a pessoa teve esse falecimento. E você tá entendendo? Então, assim... ou é uma coisa ou é outra. Então, cada hora ele fala uma coisa, mas ele ganhou a prerrogativa da verdade absoluta do caso. Ele virou tipo um herói, o pai do Brasil. Então, tudo que ele falava, onde ele ia, é verdade. Vamos falar mais. Agora... Eu lembro até esse ponto aí do caso. Agora a Monique segurou o menino pro Jairinho bater. Tipo, aí o povo, aplaude. Então, qualquer coisa que esse cara falasse era prerrogativa da verdade. E eu sou uma pessoa, assim, desculpa, gente, mas eu não tô nem aí se vão atacar, se não vão atacar. Mas eu acho que o caso tem que ser revisto, o caso tem que ser reinvestigado. Porque existe omissão de 2 partes e um crime não solucionado. Não ficou comprovado que Jairinho e Monique mataram Henri dentro da perícia. Não ficou comprovado. O que ficou comprovado é que o menino teve laceração hepática por ação contundente. E por que eles estão presos se não foi comprovado? Qual o motivo, qual que é a razão que então dá para eles estarem presos? O Ministério Público acolheu a denúncia e achou que foi suficiente. Mas por trás disso existem muitas outras coisas que... Aí eu vou falar aqui agora, eu acho que não... Mas muitas outras coisas dentro da delegacia, dentro de promoção, que eu vou trazer no canal proximamente também. Porque realmente, você trazendo esses fatos, a gente que a gente conhece o caso como superficial, gera uma dúvida na nossa cabeça. Realmente. O primeiro advogado foi péssimo, tanto que foi indiciado também, cometeu crime, né? Porque... Foi muito ruim mesmo. Mas quando o caso ganha mídia assim, igual o caso Amanda Knox também na Itália, não sei se já ouviram falar. Não, isso aí não. Amanda Knox e Raffaele Soletti. Então, eu entrevistei ele e o caso dele também é o mesmo caso de um delegado que queria se promover, né? Lá. Que já tinha feito uma M num outro caso anterior. E aí, tipo, a Amanda e o Rafael participaram. Casal de loiro, rico, um americano e um italiano. Os dois maravilhosos, vende muito isso. Então, Jairinho e Monique psicopatas vende muito mais do que Jairinho e Monique inocente. Não tô falando que o Jairinho é inocente não, tá? Porque eu não tava lá dentro para ver. Mas eu tô falando que esse caso não deveria ter seguido essa linha de raciocínio. Precisava ser mais abrangente. E muita gente agora vai me atacar, vai falar que horror, tal. Não é estudar a perícia. Posso jogar a perícia para vocês lá no Telegram, quem quiser, e a pessoa investigue por si, né? Mas, assim, esse caso, Amanda Knox, por exemplo, onde a menina morreu, a Meredith, que era a vítima, não tinha nenhuma a impressão digital da Amanda e do Raffaele. O Ministério Público acolheu, eles foram presos, condenados, inocentados, condenados de novo, inocentados de novo. Tipo, é uma situação... Vou falando no popular aqui, tá, gente? Claro, ninguém é inocentado depois... Não, é uma forma de dizer. E o delegado não engoliu, não fez meia-culpa, mas assim, como é que eles mataram a moça dentro de um quarto onde não tem nenhuma impressão digital deles? Não tem nenhum registro deles? Nada. Loucura. Tem de um cara lá, um africano, ele foi preso, ficou 16 anos preso e foi solto. Deles não tem nada. Então, por que insistir nisso? Ficou tão mediatizado que até hoje as pessoas querem que eles tenham matado a menina. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.